saiamos daqui diferente da maneira que adentramos. Em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, cubra ela com unção e graça, e que ela seja profeta para nós, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? Como disse o salmista, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu me sinto muito privilegiada, não só de estar aqui ao púlpito e ser mensageira do Senhor nessa noite, mas principalmente pelo privilégio que é estar na sua casa, sentir a sua presença e o adorar. Louvar a Deus pela vida do pastor Valmir, que Deus colocou, testificou o mês jovem e confirmou em seu coração, e o que evidencia que, assim como Deus, Ele também acredita na nossa geração. E glorificar a Deus também pela vida dos meus líderes, pastor Rafael, que não está, mas o diácono Daniel Berg. Muito obrigado, Deus abençoe pelo todo investimento e confiança que vocês têm colocado em mim. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para a igreja, uma palavra que tem caráter de urgência, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1. Aleluia. E enquanto os irmãos procuram, eu aproveito para agradecer aos meus amigos que estão ali, só na intercessão. Que Deus abençoe. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, dá um sinal aí, como quem diz, espera que dá tempo. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma grande fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e a sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o de sua mulher Noemi, e os dos seus 2 filhos, que se chamavam Marlon e Quileon, efateus, de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficando ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e de outro era Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Marlon e Quileon, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Somente até aqui os irmãos possam se assentar. Aleluia. Bom, o livro de Ruth é um livro muito conhecido. É nele que está contido uma das histórias mais belas de fidelidade e companheirismo que nós encontramos na Bíblia. A história de Ruth e Noemi. A história da nora que não abandonou a sua sogra. A história de um amor reverente, de uma jovem viúva pela mãe do seu falecido esposo. Mas, embora Ruth seja uma personagem extraordinária, uma mulher que possuía características singulares, raras de se encontrar, e que mesmo não sendo judia, obteve um lugar de honra na genealogia do próprio Cristo, e seja a personagem principal deste livro, do qual o mesmo leva o seu nome. E não é sobre ela que eu irei falar nesta noite. Os versículos que nós lemos nos contam com precisão sobre uma família. Família essa que era constituída por seu pai, por seu patriarca Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Marlon e Quileon, que habitavam na terra de Belém de Judá e que havia saído a peregrinar em uma terra estrangeira chamada Moabe. E a Bíblia, ela revela o motivo dessa peregrinação logo no versículo 1. A história acontece nos dias em que os juízes julgavam. E sabemos que o tempo dos juízes foi um longo período de mais de 300 anos de muita estabilidade e inconstância do povo de Israel em sua fé em seu Deus. Ou seja, era um tempo em que o povo constantemente se desviavam do Senhor.
um tempo em que o povo só se voltava para o Senhor na hora do aperto, mas esqueciam-se dele logo nos tempos de bonança. E você há de concordar comigo que esse comportamento os caracterizava como sendo um povo bajulador, que adorava o Senhor somente por aquilo que Ele podia dar, ou pelo bom momento que Ele poderia proporcionar, ou pelas bênçãos que Ele poderia lhe conceder, e não como um povo fielmente adorador, que adorava o Senhor independente daquilo que Ele podia dar, ou do bom momento que Ele podia proporcionar, mas o adorava simplesmente por quem Ele é. Porque se adorarmos a Deus somente por aquilo que Ele pode nos dar, ou pelas bênçãos que Ele pode nos conceder, nós não somos adoradores, somos apenas bajuladores, e esses tais o Pai não procura, porque Ele mesmo disse que os que Ele procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Os que Eles procuram são aqueles que, mesmo estando com a saúde ok ou não, o adoram do mesmo jeito. Os que Eles procuram é aqueles que, mesmo a porta de emprego estando aberta ou fechada, independente da situação, o adoram. E eu quero perguntar nessa noite, qual é a tua condição de adorador ou de bajulador nesta noite? Se você veio aqui hoje, independente da situação que se passa em casa, mas você veio disposto a ofertar a sua adoração para o Senhor, adore a Ele nesta noite, porque Ele está nesse lugar. E é em um momento desse longo período dos Juízes que essa história que se passa. E o autor vai dizer que exatamente nesse momento houve uma grande fome na terra, o que me faz pensar que essa talvez tenha sido a medida que Deus usou, onde Ele fechou as comportas do céu, reteve a chuva e permitiu que a crise chegasse, a fim de fazer aquele povo que havia se desviado dos seus caminhos, a fim de fazer aquele povo que havia se desviado dos seus estatutos, que havia rejeitado a sua lei, mais uma vez, que havia se afastado do centro da sua vontade, retornasse para ela. E o que dá base ao meu pensamento e nos prova que Ele é verdadeiro, é que nós vemos Deus, por diversas vezes na Bíblia, usando desse método de misericórdia para tratar e restaurar o seu povo quando este se perdia, onde Ele permitia a aflição, Ele permitia o cativeiro, Ele permitia a provação, Ele permitia a tribulação vir sobre eles. Prova disso, Jeremias 25, o Senhor manda o profeta anunciar ao povo que havia mais uma vez se desviado dos seus caminhos, que viria sobre ele um cativeiro de 70 anos, cativeiro esse que foi o cativeiro babilônico, que foi um cativeiro permitido pelo próprio Deus, porque o povo havia se desviado. Então, como forma de trazê-los de volta, o Senhor permitiu que o rei Nabucodonosor, juntamente com seus exércitos, viesse outra vez, subjugasse o seu povo e os levasse cativo para uma terra distante. E durante esse período, ele tratou e restaurou e depois os trouxe de volta. Prova disso também, Jonas capítulo 1. Deus chama Jonas, entrega uma missão, dá uma direção, vai para Nínive. Jonas ouve, guarda dentro de si, mas decide em seu coração fugir, tomando outra direção, indo para Jope, iniciando assim uma viagem para longe da presença do Senhor, cujo destino seria a morte, porque só a vida perto de Deus. E Deus, sendo misericordioso, sabendo disso, decidiu intervir para não perder Jonas. Enviou um grande peixe que o engoliu, o manteve em aflição durante 3 dias. E durante esse período Deus o tratou, o restaurou, o peixe o vomitou e o Senhor levou ao centro da sua vontade mais uma vez. E às vezes o Senhor faz isso. Às vezes o Senhor permite que a porta de emprego se feche. Às vezes o Senhor permite que o relacionamento acabe. Às vezes o Senhor permite que a doença chegue. Às vezes o Senhor permite que até a dor do luto nos dilacere, para nos trazer e nos levar ao centro da sua vontade. E olhando pela ótica humana, a gente pode até pensar: nossa, que maldade, que Deus malvado é esse que me permite sofrer? Mas isso é a ótica humana, porque quando a gente olha pela ótica da graça, a gente entende que não é por maldade, mas é por pura bondade, favor e merecido, para que o Senhor não venha nos perder. Porque o Senhor, aleluia, Ele não é um Deus que passa a mão na cabeça dos seus filhos quando eles erram, mas Ele também é um Deus que não aceita perder os seus filhos. Então, sendo misericordioso do jeito que Ele é, mesmo o povo desobedecendo e merecendo a condenação, Ele prefere tratar, restaurar, do que abrir mão. Aleluia. E
Esse método de misericórdia o Senhor usa aqui mais uma vez com o seu povo. Ele fecha a comporta do céu, retém a chuva e permite que a crise chegue, a fim de fazer o povo de Israel retornar para o centro da sua vontade. E eis aqui o motivo da peregrinação de Elimeleque e sua família. Eles saíram porque havia uma fome sobre a terra. Uma grande fome estava assolando a cidade de Belém. E foi justamente essa falta de pão em Belém que fez com que eles saíssem a procurar pão em outros lugares. O interessante é que, se a gente analisar bem a história, a gente vai perceber que ela é meio irônica, meio contraditória, sabe? Porque a palavra Belém significa Bet, casa, lenche, pão. Ou seja, Belém significa a casa do pão. Sendo assim, Belém era uma cidade conhecida por ter pão, e pão com fartura. Só que houve um dia em que faltou pão na casa do pão. Houve um tempo em que o nome da cidade não passava de uma propaganda enganosa. Imagina o cenário. A casa do pão com escassez de pão, faltando pão. É a mesma coisa de você acordar, ir na padaria, comprar pão e voltar com as mãos vazias ou com outro alimento, porque não encontrou pão lá. Esse era o cenário de Belém. Aleluia. Esse era o cenário. Imagine os visitantes que passavam por ali. O que pensavam? Nossa, muitos dizem que aqui é a casa do pão, mas não há pão. Há escassez de pão, e muitos que por aqui, que ainda aqui habitam, por estarem sendo mal alimentados, estão padecendo. Esse era o triste cenário de Belém naquela época. E sendo muito fiel à direção do Espírito e fiel ao dono da mensagem, eu quero levar você a refletir como a casa do pão, com escassez de pão, é um retrato da igreja contemporânea, da igreja atual. Como assim, Pamela? A igreja também é a casa do pão. O próprio Jesus se autodescreveu como o pão vivo que desceu do céu. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E ele nasceu em Belém. Mateus capítulo 2, versículo 1, 2. E tendo Jesus nascido em Belém, a Judeia, no tempo de Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos o adorá-lo. Jesus, o pão da vida, nasceu em Belém, a casa do pão. E assim como a fome era real nos dias em Belém, fome de Deus, fome da sua palavra também é algo real em nossos dias. As pessoas estão famintas, elas têm fome não do pão que perece, mas do pão da vida. E é o próprio Deus quem coloca essa fome em nós. Amós capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Fome de Deus é algo real em nossos dias. E muitas pessoas têm buscado saciar essa fome espiritual vindo à igreja, mas infelizmente não têm encontrado nela o pão da vida sendo servido. Muitas pessoas têm buscado encontrar Deus na igreja, mas não têm o encontrado. Têm encontrado sim, muito do homem e pouco de Deus, muito da terra e pouco do céu. Isso porque a igreja atual, ela vem substituindo o pão do céu por outros alimentos. Pregam o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. Pregam para agradar e não para alimentar. Pregam sobre saúde e prosperidade, mas não pregam sobre a cruz de Cristo. Pregam sobre o que Deus pode fazer pelo homem, mas não sobre o que Deus requer do homem. Pregam sobre o que Deus quer fazer pelo homem, mas não pregam sobre a soberania de Deus. Pregam sobre libertação, mas não pregam quase nada sobre arrependimento e convenção. Não ensinam que o fim principal do homem é agradar e glorificar a Deus, mas que o fim principal de Deus é agradar e ofertar ao homem. Há lugares em que estão comercializando o evangelho. Há outros em que estão dando veneno em vez de pão, pois têm pregado doutrinas do homem e não a palavra de Deus. E isso deveria nos envergonhar. Milhares de pessoas estão procurando pão onde só há veneno, porque há escassez de pão na casa do pão.
Isso porque muitos, eu não estou generalizando, porque ainda existem os remanescentes, ainda existem os 7.000 que não se dobraram, ainda existem aqueles que resistem, e são com esses que resistem que Deus conta para alimentar a sua igreja. E eu louvo a Deus, porque nessa casa ainda há remanescentes, aleluia. Mas há muitos que sobem no púlpito e pregam quanto tudo o que você imaginar, só não prega o pão da vida. São pregadores que estão caindo na estratégia sorrateira de Satanás, pois a estratégia dele nesses últimos dias tem feito fazer os pregadores pregarem sobre tudo, menos sobre a cruz de Cristo. E sabe por quê? Porque pregar sobre a cruz de Cristo é pregar sobre a verdade, porque um dia a própria verdade, Cristo Jesus, foi pregada com pregos nela. Eu vou repetir: pregar sobre a cruz de Cristo é pregar sobre a verdade, porque um dia a própria verdade, Cristo Jesus, foi pregada com pregos nela, aleluia. Então é por isso que ele tem tentado fazer de tudo para fazer com que o pão da vida seja substituído. É por isso que ele tem tentado fazer de tudo para fazer com que a mensagem da cruz seja extinta dos nossos púlpitos, porque na mensagem da cruz está a revelação da nossa real natureza humana, da nossa real natureza decaída, que uma vez exposta, fica evidente que nós precisamos de um Salvador. E quando olhamos para a cruz, nós encontramos esse Salvador crucificado, Cristo Jesus. Então é por isso que ele tem feito de tudo para fazer com que o pão da vida seja substituído, aleluia. E quais são as consequências dessa falta de pão? Por um lado, vemos muito que assim como Elimeleque tomam a tola decisão de procurar pão em outros lugares, saem de Belém, a casa do pão, e vão para Moabe, que é a representação do próprio mundo. Muitas pessoas deixam a igreja e vão para outros lugares quando há escassez de pão na casa do pão. Ei, a solução não é abandonar a igreja quando falta pão na casa do pão, mas é rogar ao Senhor que nos dê novamente pão com fartura. Quando a crise chega, quando há escassez de pão na casa do pão, a solução não é sair à procura de outro pão, de novas experiências, de novas religiões. Não, mas é rogar ao Senhor que nos dê novamente pão com fartura. Pois há uma promessa em 2 Crônicas 7,14, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, aleluia, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Elimeleque e seus filhos morreram em Moabe. Isso porque eles decidiram fugir, em vez de enfrentar a crise e clamar por restauração. Aonde eles pensavam que preservaria a sua vida, eles a perderam. Isso porque a segurança de Moabe é falsa, a fartura de Moabe é falsa, a alegria de Moabe é enganosa. E trocando Moabe pelo mundo, visto que ele é a sua representação, o mundo te oferece amor e te dá desgosto. O mundo te oferece paz e te dá desassossego. O mundo te oferece prosperidade e sucesso e te dá fracasso. O mundo te oferece vida e no final o que te dá é a morte, morte eterna. Aleluia. Portanto, ir para Moabe não é opção, pois ir para Moabe significará a sua destruição. Permaneça em Belém, mesmo em meio à crise. Não arreje o pé daqui. Aleluia. E por outro lado, temos visto também como consequência dessa falta de pão, muitos, não todos, que ainda permanecem em Belém, mas por estarem sendo mal alimentados, por qualquer vento de doutrina, tem confundido facilmente gritaria com unção. Aleluia. Uma geração em que muitos que fazem parte dela têm confundido facilmente ser cheio do Espírito Santo com rodar, pular e falar em línguas. Digo, somente rodar, somente pular e somente falar em línguas. Não estou dizendo que quem é cheio não faz esse tipo de coisa, porque quem me conhece sabe que eu sou pentecostal a esse nível. Só que ser cheio do Espírito não se resume a somente isso. Ser cheio do Espírito significa, sobretudo, ser firmado na palavra e produzir fruto santo dentro da igreja como fora dela. Ou seja, é saber falar em línguas aqui dentro, mas é também saber segurar ela do lado de fora. Aleluia.
Temos visto também uma geração em que muitos que fazem parte dela têm confundido facilmente remorso com arrependimento. Meus irmãos, se a consciência dos nossos pecados nos faz chorar, mas não nos faz mudar de vida, isso não é arrependimento, isso é remorso. De nada vale o nosso choro no culto de domingo à noite, se na segunda, na terça, na quarta, no restante da semana, as mesmas práticas erradas continuarem. Ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, o convite é universal, para rico, pobre, preto, branco, quem quiser, mas para vir, permanecer e seguir não pode ser da mesma maneira, tem que renunciar. Quem bebia tem que deixar de beber, quem fumava tem que deixar de fumar, quem se prostituía tem que deixar de se prostituir. Evangelho, ele não é inclusivo, ele é transformativo. Aleluia. E temos visto também uma geração e que muitos que fazem parte dela têm valorizado mais o dom do que o caráter, quando não deveria ser assim, porque o que evidencia que alguém é salvo não é quanto esse alguém é usado, mas é quanto esse alguém teve o seu caráter transformado em Cristo Jesus. E é a mesma geração em que muitos que fazem parte dela têm confundido graça, o poder que nos salva e nos purifica de todo o pecado, com a hipergraça, o poder que nos salva e nos dá livre acesso a viver segundo as nossas vontades. Não precisa viver vida santa, não precisa viver vida de santificação, não precisa renunciar, não precisa fazer nada, afinal, Cristo já fez tudo, o sacrifício dele na cruz foi suficiente. E é bem verdade, sabe? O sacrifício de Cristo naquela cruz foi suficiente. Não existe mérito nosso na nossa salvação. Nós só somos salvos por meio de Cristo e de sua graça. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Paulo reafirma isso na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quando ele disse: porque só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Ele também reafirma isso na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, quando ele diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então sim, só somos salvos por meio de Cristo e de sua graça. Só que o oposto dessa graça é o mérito e não o esforço. Não há mérito nenhum nosso, pessoal, na nossa salvação, mas a evidência de que eu e você somos salvos em Cristo Jesus é o nosso esforço contínuo por meio da graça a resistir ao pecado. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à prostituição e adultério. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à pornografia e à prática da masturbação. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à fornicação e às demais imoralidades sexuais. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à inveja, à ira e à cobiça. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à avareja, à luxúria e à idolatria. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não à inveja, à idolatria e às demais obras da carne. É o nosso esforço contínuo por meio da graça a dizer não às nossas vontades e sim para a vontade do Pai. Aleluia. Ei, Cristo renunciou os céus, desceu à terra, levou sobre si os nossos pecados, foi humilhado, cuspiram no rosto do nosso Senhor. Ele teve que suportar uma coroa de espinho que perfurou todo o seu crânio. Aleluia, teve suas mãos perfuradas com pregos, foi humilhado, desprezado. Aleluia. Levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas dores. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi moído. Aleluia. Mas ele não abriu a sua boca. Meu irmão, se ouviu o som de todas as coisas naquele dia, na sexta-feira da crucificação. Você ouviu o som do estralar do beijo de Judas.
Você ouviu o som das vozes acusadoras, das falsas testemunhas? Você ouviu o som, aleluia, da multidão que gritava: crucifica-o, aleluia. Você ouviu o som do estralado chicote que moeu a sua carne quando ele recebeu as 40 chibatadas menos 1, aleluia. Você ouviu o som das gotas do seu sangue que caíam no chão, aleluia. Você ouviu o som do silêncio dos discípulos que o abandonaram. Você ouviu o som do choro das mulheres que foram com ele até o fim. Você ouviu o som dos passos de João, que também foi até o fim. Você ouviu o som do martelo que pregou os seus pregos. Você ouviu o som do rangido da madeira quando ergueram aquela cruz. E se ouviu o som até do protesto que a natureza fez quando o sol escureceu. Só não ouviu o som da sua boca, porque como cordeiro ele foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, sofreu calado, e ele não fez o que fez, não passou pelo que passou para nos dar livre acesso ao pecado, mas sim para nos dar livre acesso ao santuário. Ele não fez o que fez, não passou pelo que passou para nos dar a oportunidade de pecarmos em paz, mas sim para nos dar a oportunidade de nos reconciliarmos com o Pai. Aleluia. Isso é a sua graça. Graça que não nos salva no pecado, mas nos salva do pecado. Então sim, é necessário renunciar sim, é necessário se santificar sim. Hebreus 12:14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Esse é o verdadeiro pão vivo que desceu do céu, que deve ser servido e comido. Aleluia. Pois essas são as consequências da sua falta. E onde falta palavra, falta Jesus. Pois Jesus é a sua palavra. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Verso 6, e eu caminho para encerrar. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Isso é o que acontece quando volta a ter pão em abundância na casa do pão. Em Belém, quando o povo decidiu dar ouvidos a falsos ensinamentos de falsos mestres sobre falsos deuses que alimentavam o seu ego e os afastavam de Deus, e foram aos poucos desprezando as verdades da lei do Senhor, a consequência foi um período de escassez de pão e da sua presença. E durante esse período de escassez, muitos saíram de Belém, como foi o caso de Elimeleque e sua família, e outros ficaram. E dos que ficaram, muitos, com o passar do tempo, se acostumaram a serem mal alimentados, mas outros também, com o passar do tempo, se inconformaram com a escassez de pão, pois mantinha vivo dentro de si a lembrança de como era bom ter pão com fartura, como era bom ter a glória do Senhor junto a eles. Eles então clamaram, voltaram-se para o Senhor, se arrependeram, clamaram a Ele, que os escutou, perdoou os seus pecados, visitou novamente e os trouxe novamente pão com fartura. Trouxe um reavivamento sobre aquela nação. Reavivamento esse que foi consequência de arrependimento. Porque não há avivamento sem arrependimento, sem mudança de vida. Então juntou a mudança de vida, a oração e jejum e o clamor. Deus os escutou e fez grandes coisas, mais uma vez, naquela nação. E a notícia do que Deus estava fazendo naquela terra se espalhou e chegou até o campo de Moabe. E Noemi, que foi a única que restou viva, porém danificada, e aqui eu abro um parênteses, porque embora ela tenha ficado viva em Moabe, ela foi altamente danificada,
pois é isso que Moabe faz com a gente. Quando não nos mata, ele nos danifica. E eu sinto graça nessa noite para repetir mais uma vez: ir para Moabe não é opção. Permaneça em Belém, pois é aqui que o Senhor pode restaurar todas as coisas. Ir para Moabe não é opção. Aleluia. E Noemi, ao escutar que Deus havia visitado o seu povo e dado-lhe pão mais uma vez, ela rapidamente decidiu se levantar do lugar onde ela estava, lá em Moabe, e voltar para Belém. E não voltou sozinha. Ruth, a sua nora, uma das suas noras, voltou acompanhando. E aqui a gente vê 2 pontos que acontecem quando volta a ter pão na casa do pão. O primeiro é que os pródigos retornam, pois Noemi foi a pródiga que abandonou a casa do pão quando houve escassez lá. Mas quando ouviu que Deus estava fazendo algo novo no meio do seu povo, ela voltou, ela retornou. E o segundo é que os pródigos não voltam sozinhos. Noemi voltou, aleluia, e trouxe com ela a Ruth. E baseado nessa palavra, eu libero uma palavra nessa noite de esperança para você. Ei, não se preocupe. Aqueles que saíram de Belém e foram para Moabe voltará. O teu filho que antes estava aqui pregando e era uma bênção, mas que hoje se encontra perdido lá, ele voltará. A tua filha que antes cantava e que a glória descia, mas que agora se encontra perdido lá fora, ela voltará. O teu marido que vinha contigo de mãos dadas, mas que hoje tu vem, ele fica lá, ele voltará e não voltará sozinhos. Quando aqueles que não acreditaram virem ele vir, eles vão se surpreender e virão também. Aleluia, porque a palavra do evangelho, quando pregada, ela tem o poder de restaurar e resgatar qualquer pessoa de qualquer lugar. Essa palavra tem o poder de restaurar qualquer pessoa de qualquer lugar. Aleluia. E talvez você esteja aí se perguntando, mas por que uma palavra tão dura em um culto de celebração de domingo como este? E eu não lhe julgo, porque eu também perguntei a mesma coisa ao Senhor, se realmente era essa mensagem. E a resposta que eu obtive foi: você vai pregar para uma geração que diz clamar pela minha glória, que diz querer ser cheia do meu espírito, e não dá para ser cheio do meu espírito e ser vazio da minha palavra. Aleluia. Em João 7:38, ele revela o segredo para todos aqueles que desejam que rios de águas vivas fluam do seu interior. Ou seja, para todos aqueles que desejam ser cheios do seu espírito e viver uma vida em abundância. Ele diz assim: quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe o que ele estava dizendo? Quem quiser ser cheio de mim, é necessário comer a minha palavra, andar na minha palavra, viver a minha palavra, amar a minha palavra, guardar a minha palavra, pregar a minha palavra. Aleluia. E talvez você me pergunte: e será que dá certo, Pamela? Em meio a um mundo que tenta o tempo todo nos definir como sendo uma geração mais ansiosa, mais depressiva, mais dependente química que já existiu, mais fracassada. Eu acredito. Porque esta palavra, ela que é viva, que é fiel, que é inerrante, que é infalível, ela que é incontestável, ela que é viva, ela que é mais atual do que o jornal de amanhã, ela que não contém, mas que é a verdade absoluta, ela que é tão temida, por isso que é tão perseguida, ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ela que é mais poderosa do que a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir as intenções. Ela que nos garante que se voltarmos para ela e fizermos dela o nosso tudo, nós não seremos rotulados, conhecidos ou definidos pelaquilo que o mundo diz, mas sim pelaquilo que a palavra diz. E o que é que a palavra diz, Pâmela? 1 Pedro 2:9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, que chamou para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mateus capítulo 5,
5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que você fosse formado no ventre, eu te conheci, e as nações eu te dei por profeta. 1 Pedro 2, 9. Jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus, porque a palavra está em vós, e já vencestes o maligno. Igreja, o que nos torna forte não é ter a conta bancária recheada de dinheiro, não é ter nome na sociedade, ainda que isso seja importante. Juventude, o que nos torna forte não é passar a madrugada toda maratonando série na Netflix, ou entrar na faculdade e fazer parte de uma galera top, que é fãzaça das teorias marxistas, ou pertencer a um grupo feminista. Não, isso nos torna fraco. Mas o que nos torna forte é ter a palavra de Deus em nós. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Volte para a minha palavra e guarde ela dentro de você. Aleluia. Se tivermos o cuidado de observarmos essa lei de dia e de noite, e fizermos o cuidado de fazer de tudo o que nela está escrito, o nosso caminho será bom, reto e bem sucedido. Se nós guardarmos essa palavra, nós conseguiremos vencer o maligno. Se nós guardarmos essa palavra, nós conseguiremos fazer a diferença nessa geração tão pervertida. Aleluia. Tal como fez Daniel e seus companheiros lá na Babilônia, em meio àquela sociedade, uma geração idólatra, eles decidiram não se contaminar e ser fiel ao Deus, aleluia, que eles serviam. E porque fizeram isso, a Babilônia não os definiu, mas porque fizeram isso, eles foram conhecidos e até hoje são lembrados, não como uma geração idólatra, mas como uma geração que não se dobra, aleluia. E porque fizeram isso, eles são lembrados até isso por hoje. Tal como também fez José, que em meio a uma geração entregue ao pecado, ele lembrou-se do Deus do seu pai e decidiu ser fiel a ele, mesmo estando distante dele. Aleluia. E porque ele fez isso, o Egito não o definiu, mas porque ele fez isso, aleluia, ele não ficou conhecido e até hoje é lembrado como sendo uma geração entregue ao pecado, mas sim como uma geração que venceu o pecado. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Guarde a minha palavra. Aleluia. Pois há uma promessa em Apocalipse 7,14. Mesmo tendo pouca força, guardastes a minha palavra, eu também te guardarei no dia da tentação que há de vir. E debaixo da permissão do meu líder Daniel, quero pedir à igreja que se coloque de pé, que feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e faça dessa canção que a Laís e a Lorena vai cantar agora a sua oração nesta noite. Aleluia. Diga para o Senhor, faça dela. Aleluia. Guarde a palavra do Senhor, pois céus e terra passarão, mas ela não há de passar. E ela é mais firme, ela é mais real do que esse chão que você pisa aí. Aleluia.